Eu odeio crente. Essa igreja evangélica é mentirosa. Esses pastores são ladrões, pessoas enganadoras. Eu odeio eles. Eles deveriam morrer, eles não deveriam existir. Deveriam acabar com essa igreja evangélica, porque são um bando de mentirosos, pessoas hipócritas. Paz do Senhor Jesus Cristo, minhas queridas, meus queridos, a paz do Senhor, povo de Deus. Eu sou a missionária Michele Nascimento, a Michele, a missionária do cajado. Sangue de Jesus tem poder, meus irmãos, pois era assim que muitos anos eu vivi na minha vida. Eu menina, com 10 anos de idade, até os 20 e poucos anos de idade eu pensava dessa forma. Eu odiava crente, eu não amava, eu não tinha amor no meu coração. Meu coração era cheio de ódio, cheio de raiva, cheio de rancor. Meus queridos, desde cedo eu tinha esses sentimentos ruins. Nunca tinha frequentado uma igreja, tinha raras lembranças de quando eu era bem menina. Acho que eu tinha uns 4, 5 anos de idade, eu lembro que o pessoal que dava ensinamento bíblico nas casas, minha mãe, eu lembro umas 2 vezes minha mãe recebendo essas mulheres e elas ensinando de Jesus. Eu gostava de ouvir, ficava lá as revistinhas e eu ficava folheando, eu nem sabia ler, eu ficava folheando, vendo, sabe? Aquelas imagens do paraíso, as imagens do fim do tempo, e eu gostava daquilo. Lembro também que umas 2 vezes a minha madrinha que me batizou na igreja, que eu fui batizada quando criança na igreja católica, eu lembro que umas 2 vezes ela me levou na igreja evangélica. Eu me recordo muito bem disso, eu não tinha nem 7 anos de idade. Aí eu lembro que eu gostava de ver aquele cenário do culto, a preparação, e eu lembro muito bem uma vez que o pastor fez o apelo para aceitar Jesus Cristo. Depois de tudo que eu tinha ouvido falar de Jesus, eu já estava gostando muito dele, e eu queria aceitar. Na hora do apelo, algo me tomou, eu fiquei com muita vergonha e não aceitei, mas eu comentei com a minha madrinha, e ela falou, da próxima vez você aceita, tá bom? Você levanta o dedinho. Eu lembro muito bem ela fazendo assim, você levanta o dedinho para aceitar. Tá bom, passou seus tempos, ela foi, me pegou, me levou para dormir na casa dela e me levou no culto. Nossa, eu gostei muito, me levou daquele culto. Isso marcou a minha mente. E aí teve o culto, foi tudo, achei tudo muito lindo, tudo muito belo, muito bom ouvir as palavras de Jesus. E na hora do apelo, acho que o inimigo tampou o meu ouvido, eu não ouvi, né? O pastor fazendo um apelo, ela falou assim, você não falou que queria aceitar? Por que você não levantou o dedinho igual a madrinha ensinou? Eu falei, eu não ouvi. Aí ela falou pro pastor, pastor, ela quer aceitar. Aí ele falou, põe a mão no coração e repete essas palavras comigo. Eu aceito o Senhor Jesus como o meu único suficiente Salvador, amém. Passou, isso eu tinha 6, 7 anos de idade, se passou essas coisas, né? E a vida continuou. E ali, eu com meus 8, 9 anos de idade para 10 anos de idade, eu comecei a ajudar a minha mãe. Na época, a minha mãe fazia salgados e entregava nas lanchonetes, em bares, e ela me pedia para ajudar, né, fazer essas entregas. Até quando ela começou a entregar num salão de baile, esses salgados, final de semana, né, sábado e domingo. Aí sexta e sábado vinha um rapaz, pegava, que era de madrugada, e no domingo os meus pais pediam pra mim levar pra eles, né, o salgado. Aí eu lembro que eu tava nas brincadeiras de criança, pega-pega, correndo na rua e... Michele, tá na hora de levar os salgados. E logo no início eu não gostava, porque eu queria continuar brincando ali, né, que eu tinha 9 anos de idade. Aí eu tinha que ir lá levar o salgado. Aí foi indo, comecei a ir, né, levar os salgados lá pra minha mãe nesse baile. Com 10 anos mais ou menos de idade, eu já não queria ficar mais na brincadeira de criança, né? Porque eu aprendi a dançar. Já tomei o primeiro golinho escondido dos meus pais, né? A primeira, menta, na época era menta. Ali o inimigo já entrou na minha vida. Com 10, 11 anos, já comecei a fumar cigarro. Ali o inimigo já começou a dominar a minha mente. E eu esqueci do culto, nunca mais fui no culto, nunca mais nem vi minha madrinha. Até hoje eu não sei o que aconteceu com a minha madrinha. Eu creio em nome de Jesus que ela esteja bem, que ela esteja viva. E eu tenho muita vontade que Deus ainda me coloque ela na frente. E a partir daí o ódio, a raiva começou a entrar no meu coração. Comecei a ficar rebelde, já não queria mais saber de brincadeira de criança. Já queria ficar no baile, porque eu era obrigada a levar os salgados, né? E aí ali eu já aprendi a dançar.
Ali eu já aprendi a beber, já a fumar. Aí eu estudava, eu ia pra escola, muitas das vezes eu cabulava a aula, bebia antes de entrar na escola. Já fiquei um adolescente endemoniada, sabe? Não respeitava ninguém, toda hora tava com um namoradinho aqui, outro namoradinho acolá, não respeitava ninguém, traía todo mundo e tinha ódio no meu coração. Mas ia sempre na missa. Teve uma época que eu ia direto na missa, direto. Mas eu saía da missa, que eu via lá na frente a Igreja Universal, meu Deus do céu. Metia o pau, metia a lenha, esses crentes não prestam, esses crentes deveriam morrer, a igreja deveria fechar, sabe? Então o ódio tomou conta do meu coração, o inimigo começou a trabalhar na minha vida. E com isso, eu só fui enganando as pessoas, mentia, ódio, gostava de ver as pessoas se dando mal, sabe? O mal foi tomando conta da minha vida, sabe? E mesmo indo na missa, eu achava que eu tinha Deus. Eu achava que eu tinha Deus. Mas era um Deus que ele existia, que ele estava lá, né, no trono dele. E que existia, olha a minha mente, de louca, que existia uma fila enorme, né, para ele atender as pessoas, que ele atendia as pessoas assim, né, pela fila enorme, e que eu seria a última pessoa que ele poderia atender, né. E olha o que diz a palavra aqui, meus irmãos, em 1 João, capítulo 2, a partir do 9, diz assim: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está em trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Meu irmão, se tu tá com esse sentimento de raiva, de ódio, sabe que tem um mal agindo na sua vida. Porque quem ama o seu irmão está na luz, ama a Deus. Aquele que tá com sentimento de ódio, de raiva, de tudo que for sentimento ruim, saiba que você está em trevas. Mesmo você indo na igreja, frequentando, falando que gosta de Deus. Como que gosta de Deus? Que você nunca viu, sendo que você odeia o seu irmão que você vê. Então quem tem esse sentimento de ódio está em trevas. O Senhor me trouxe aqui para falar isso. Eu já vivi em trevas. Eu vivi em trevas. Até o Senhor se apresentar na minha vida, até o Senhor mudar, até o Senhor me lapidar. O Senhor teve que me levar no deserto. Eu tive que ir pro deserto. Eu conheci Jesus na dor. Então, meus irmãos, se você... Deus me trouxe aqui para te falar. Se você tem sentimento de ódio, tu tá em trevas. Deixa Deus entrar na sua vida. Deixa Deus te libertar. Deixa Deus te limpar. Deixa Deus agir na sua vida. Porque o ódio, a raiva, o rancor, a maldade, você gostar de ver uma pessoa se dando mal, você gostar de ver coisas ruins, tudo isso é o diabo agindo na sua vida. Então você não tá na luz, é engano que você tá na luz, você tá em trevas. Se você tiver com esse sentimento, você tá em trevas, meu irmão, essa é a verdade. Essa é a verdade. Se tu tiver ódio no coração, você tá em trevas. Deus é amor, Deus é luz, Deus é paz. São sentimentos bons, são desejos bons. Então, meus queridos, se você estiver com isso, deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa Deus agir na sua vida. Assim como um dia Ele agiu na minha vida, Ele foi limpando, Ele foi me mostrando, Ele foi me libertando. Então foi isso que o Senhor trouxe hoje eu aqui para falar, que um dia eu vivi em trevas, porque eu tinha ódio no coração, eu odiava o povo de Deus, eu odiava. Então quer dizer, que Deus era aquele que eu servia? Eu ia fazer o que na missa? Sabe? Eu era vazia. Sabe? Quem agia na minha vida era o diabo, era o próprio inimigo. E eu achava que eu tinha Deus e não tinha. Porque o Deus verdadeiro é o Deus de amor. É o Deus que ama, é o Deus que perdoa. É o Deus que ama o seu próximo. Nós temos que amar o nosso próximo. Entendeu? Então não era eu que odiava, era quem já estava em mim, que entrou no meu corpo a partir dos 10 anos de idade, quando eu tomei o primeiro gole. Sabe, quando eu fumei o primeiro cigarro, ali ele entrou na minha vida. Ali ele começou a agir na minha vida. Só que eu não sabia, sabe? Eu andava sem saber por onde eu ia, sabe? Eu tinha que ajudar minha mãe. Às vezes eu não gostava, eu era rebelde. Já comecei a não respeitar mais os meus pais, não querer ouvir mais o meu pai, nem ouvir mais a minha mãe. O inimigo já tinha tomado conta da minha vida. Já queria ser adulta. Eu com 10, 11 anos, 12 anos já queria ser adulta. Tanto que com 14 anos eu engravidei, com 15 eu tive minha primeira filha. Sabe? Sempre estudei, aí tive que ajudar minha mãe, depois o pai da minha filha faleceu, eu tive que trabalhar, cuidar, mas sempre querendo fazer as minhas vontades, sempre agir, dar lugar à minha carne, sempre deixando o inimigo usar a minha vida. Mas chegou um dia
Chegou um dia que o Senhor me levou ao deserto. E lá eu tive um encontro com Jesus. Isso eu vou te contar em outro vídeo. Então, meus irmãos, meus amados irmãos, minhas irmãs queridas, deixa Deus agir na sua vida. Porque Deus, Ele é amor. Deus não é ódio não, viu? Ódio, sem esses sentimentos ruins, vem do diabo, não provém de Deus, tá bom? Somente até aqui que o Senhor me tocou pra falar pra vocês. Sabe, Deus é amor. Deus não é ódio. Se tu tá com ódio no coração, tu tá em trevas. Deixa Deus agir na sua vida, em nome do Senhor, amém? Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde e te liberte, em nome de Jesus, amém, meus queridos?